Fala pessoal, tudo bem? Bom, como vocês viram aí pelo título do vídeo, né, precisamos falar das loot boxes, né? Esse que aí vou dizer para vocês que é um dos meus transtornos atuais. Principalmente, eu não sou de jogar console, não sou de jogar, enfim, console de mesa, né? Não sou muito menos de jogar online, mas eu jogo muito alguns joguinhos, aplicativos aí de Android, e essas boxes, essas loot boxes, elas têm aí permeado, têm praticamente tomado conta aí do cenário de games cada vez mais. Tem algumas leis aí em alguns países aí para banir isso, para tirar isso de cena, e a gente vai bater um papo sobre isso. Principalmente, né, como eu também ilustrei aí na capa do vídeo, a respeito de ansiedade, né? Pra gente que sofre de ansiedade, essas loot boxes são horríveis, porque você muitas das vezes tem que ficar esperando, tem que assistir propaganda para poder ter o prêmio, para poder ganhar o prêmio, e muitas das vezes você assiste ou até compra essas loot boxes aí para ter algum tipo de benefício, você acaba sendo prejudicado, acaba recebendo aí um prêmio, enfim, um benefício bem fraco que não vai te ajudar em nada a progredir nos jogos. Então primeiro eu vou ler aqui um pouco da matéria, deixei esse vídeo aí no fundo para ilustrar, enquanto a gente vai, entre aspas, bater nesse papo, né? Porque é só do meu lado aqui, como sempre, mas eu considero isso um bate-papo, porque como o chat é aberto, você pode ir embaixo aí na discussão expor a sua opinião, e quem sabe a gente não, sei lá, não grava um segundo vídeo, não troca uma ideia, não leva isso para frente. As loot boxes estão em todos os jogos bem populares, como Fortnite, FIFA, Overwatch e Counter-Strike. Estão de fácil acesso em qualquer um desses jogos. Em geral, podem ser adquiridas de duas formas: gratuitas, com um número limitado por dia, ou comprando, de certa forma, em alguns casos até ilimitado. Junto com o crescimento dos jogos, cresceu também a quantidade de vídeos de gameplay, que é quando um jogador filma o seu desempenho em algum jogo e posta no YouTube ou na Twitch. Nas gameplays desse tipo de jogos, virou uma prática comum fazer unboxings dessas loot boxes. No caso seria abrir essas caixinhas com prêmios, né? O YouTube compra várias e abre enquanto comenta os itens que ganhou. Como funciona? Por conta dos prêmios aleatórios, a mecânica das loot boxes nos jogos está sendo comparada à mecânica do cassino. Você paga por algo que não sabe se vai ganhar. Nos jogos em questão, o usuário nunca vai sair de mãos abanando, já que os itens sempre irão aparecer. Mas nunca se sabe quais itens, né? Quais itens e qual é a probabilidade de se ganhar algum item interessante, já que na maioria das vezes essa probabilidade é bem pequena de se ganhar o que se deseja, é o que ela comenta aqui na matéria, que a jornalista comenta aqui na matéria. E para ajudar a ilustrar isso, né, ela faz algumas referências aqui, coloca algumas fotos e tudo mais, e comenta aqui também sobre a possibilidade, né, sobre a similaridade das loot boxes com jogos de azar. A lógica do cassino é: quanto mais se joga, as chances de ganhar um item melhor aumentam. Também está na mecânica das caixas premiadas. A questão das cores: cassinos são bem coloridos e utilizam muito brilho. Ocorre da mesma forma nas loot boxes, que são, quando elas são abertas, elas trazem aquelas luzes, aquelas, né? Algumas trazem uma espécie de fogos, algumas coisas assim, que é para, de certa forma, ludibriar ali a mente da gente, e aquilo de se transformar, enfim, de certa forma aquilo preenche o nosso ego e tudo mais, e aquilo ajuda o cérebro a identificar que você, de certa forma, ganhou uma recompensa. A mecânica das loot boxes nos jogos gera preocupação, principalmente em relação ao público infantil dos jogos. É bem parecido de verdade com um cassino, já que os jogos de azar também viciam. As crianças ainda não entendem como eles funcionam. Segundo o NBC News, a prática de loot box tem chamado a atenção de psicólogos e grupos de defesa contra jogos de azar. Eles dizem que os consumidores dos jogos podem exibir comportamentos de vício parecido com os jogos de azar, muitas vezes utilizados em cassinos, quando compram as caixas premiadas. Países como Bélgica e Holanda já proibiram que jogos com a mecânica de loot boxes sejam vendidos. A França e a Nova Zelândia não consideram que os jogos têm características de jogos de azar. A União Europeia ainda discute se a mecânica utilizada é prejudicial do ponto de vista de ser proibida. As loot boxes giram em torno de uma economia de cerca de 30 bilhões de dólares e são uma das fontes mais rentáveis da indústria de jogos. A mecânica não é necessariamente ruim e prejudicial, mas é necessário que seja revista. Países como China e Coreia do Sul já discutiram a questão e obrigam as publicadoras de jogos a divulgarem quais as chances de ganhar cada prêmio nas loot boxes.
A ministra de Indústria Digital e Criatividade do Reino Unido, Margot James, se posicionou antes do comitê do parlamento inglês sobre as loot boxes. Segundo a indústria, James considera que loot boxes são um meio em que as pessoas compram itens e artigos para melhorar a experiência do jogo e não geram a expectativa de um retorno financeiro. Margot James disse que se estiver evidenciado que as loot boxes têm relação com problemas de apostas e jogos de azar, então ela ficará preocupada e diz necessário tomar medidas e fazer algo a respeito. Mas, até o momento, não há pesquisas e dados suficientes acerca do tema. James defende que, para regulamentar as loot boxes e apostas online, pesquisas são necessárias para entender a situação e justificar a ação, no caso, a regulamentação. Então eu não vou entrar aqui mais a fundo na matéria, porque tem umas discussões, tem algumas coisas aí a respeito no Brasil também, ainda está se discutindo isso. E na verdade o que eu queria era debater com vocês essa questão, né, pra gente que é ansioso, para quem sofre de toque, enfim, de outros transtornos que tem aí de ansiedade generalizado, TAG e tantos outros aí, sabem do que eu tô falando. Eu sou do tipo de pessoa que não aguenta esperar nem o sinal, nem o semáforo abrir, quanto mais ficar assistindo propaganda. E eu tenho jogado, vou até colocar aqui agora para ilustrar aí o jogo que eu tenho passado bastante por isso. E é justamente esse jogo, Red Ball 2, é um jogo que tem tomado aí praticamente, não sei, 20% do meu tempo diário aí, 10, 15%, eu não sei, mas tem tomado bastante. O meu tempo eu devo jogar em torno de 3 a 4 horas diárias, isso assim, obviamente não direto, em intervalos, né? Eu paro, jogo 1 hora, depois eu jogo meia hora, depois jogo mais meia hora, mas no geral, no meu dia, eu jogo em torno de 4 horas a 3 horas e meia por dia esse jogo, quando não é mais. E no final, para vocês estão vendo aí, olha a discrepância do jogador da direita do jogador da esquerda. Tudo bem que ele tomou um gol agora, mas chega a ser ridículo o tamanho do cara da direita pro cara da esquerda. E como é que você consegue melhorar, crescer o seu personagem? E você tem as duas opções: ou você compra as loot boxes, você compra itens dentro do jogo, ou você fica abrindo as loot boxes diariamente, né? Já é estipulado ali quantas loot boxes, quantas caixas. Vou falar caixas que vocês já sabem que eu tô me referindo às loot boxes. Então você vai abrindo as caixas ali diariamente para você ganhar alguns benefícios, alguns prêmios. Isso é muito interessante para a empresa. Já a gente vai entrar na questão de lucro, de dinheiro, vou comentar um pouco sobre isso. Isso é muito interessante para eles, porque você não consegue hackear esse tipo de conteúdo, porque é direto no servidor, vamos dizer assim, que é linkado com o Google AdSense ou com qualquer outra plataforma de vídeo para você assistir para ganhar os prêmios. Então é muito pouco provável que você consiga enganá-lo, ludibriar eles nesse aspecto. Então eles ganham e ganham muito, tá? Seja com você comprando os itens, ou seja com você abrindo as caixas diariamente. Como é que abre as caixas? Assistindo propaganda. E cada propaganda tem em torno de 30 segundos, algumas propagandas têm 15 segundos, e isso para mim, como eu falei para vocês, dentro dessas 4 horas aí, eu creio que eu perca 1 hora, se não for um pouco mais. Nos meus cálculos que eu fiz recentemente, deu em torno de 1 hora e 5 minutos, assim, cada propaganda com 30 segundos e tudo mais, eu perco isso. Então quer dizer, de jogo mesmo, né? Cada partida tem 1 minuto e meio. De jogo mesmo é muito pouco, assim, que eu considero. Eu queria jogar mais, e isso toma muito meu tempo. E a ideia do vídeo surgiu desse conceito, dessa necessidade, que é justamente eu ter que ficar assistindo essas propagandas. Isso para mim me deixa muito ansioso. Então esse jogo para mim é um vício, se tornou um vício, eu confesso isso. Muitas das vezes eu não tô nem afim de jogar, mas parece que o corpo pede isso, porque é um jogo que vicia, não só esse, como tantos outros, como o que a gente vai comentar já, que é o Candy Crush, né? Eu acho Candy Crush. Quanto vários e vários jogos Android que viciam da mesma forma, porque eles não são feitos para divertir como era antigamente. Não tô aqui criticando, nem a indústria é livre, e, enfim, faz parte, isso é normal, vai acontecer sempre, né? Antigamente também as empresas não eram boazinhas, não eram bonzinhas, não. Elas faziam as coisas para lucrar, a empresa quer sempre lucrar, então faziam propagandas na televisão, faziam uma série de apelações para que as crianças pedissem para os pais comprarem, e por aí vai. Então hoje em dia isso se tornou de forma digital. Então, enfim, é comum, é normal que isso aconteça, não estou aqui para julgar nem criticar. Mas isso sim
toma bastante tempo da gente. É uma coisa que muito, por exemplo, esse jogo, se não tivesse propaganda, eu pagaria para jogar ele. Vamos supor assim, se fosse uns 10 reais, 15 reais. Você compra o jogo, você joga ali online com as pessoas e você vai progredindo dentro do jogo de acordo com a sua, enfim, com a sua performance, né? E não ficar exclusivamente aí dependendo de assistir propaganda ou de comprar um item, né? E o jogo não é pensado para esse tipo de coisa. Aí vamos cair naquela questão, você usa mod. Eu uso mod, já confessei, já fiz vídeo aqui sobre isso. Todo jogo Android que eu gosto, eu uso mod, eu boto mod mesmo, porque se a indústria quer lucrar, eu quero jogar, entendeu? Então o meu intuito é sempre jogar, brincar, me divertir. Eu jamais vou usar um mod para poder levar algum tipo de vantagem no sentido financeiro, no sentido de enganar a pessoa, não. Até mesmo porque esses mods não conseguem fazer isso. O mod, por exemplo, aí desse jogo, do Red Ball, o que acontece? Você consegue fazer, o usuário faz gol e você às vezes não conta, ou você consegue, vamos supor, o cara cresce o boneco, você consegue fazer o gol por cima dele. Tem algumas vantagens ali na partida para tentar igualar, porque muitas das vezes, como vocês acabaram de ver ali, o próprio jogo não faz isso. Os jogos são pensados para você, não estou acusando, mas parece que os jogos são pensados para você sempre perder, para você sempre estar em uma certa desvantagem. É óbvio, é evidente que às vezes ele iguala para não ficar uma coisa muito discrepante, né? Não vai ficar a todo momento também você sendo bombardeado, por quê? Porque senão você desiste do jogo e não quer mais jogar. Então eles mexem com essa coisa no nosso cérebro, mexem um pouco com o nosso ego. Então no início eles deixam você ganhar, enfim, botam vários prêmios, você consegue progredir muito rápido, tá? Eu tô usando esse jogo como exemplo, mas a gente já vai mudar e vai ver. Então você consegue progredir muito rápido no início, aí aquilo te vicia. Você, caramba, jogo bacana, uma jogabilidade legal, cresci, encorpei o meu boneco, troquei de estágio, babá. Você se empolga, vicia, e quando você já está viciado, querendo jogar mais e mais, aí a coisa começa a complicar. Você começa a pegar adversários mais fortes, maiores que você, mais bem preparados, com mais experiência. E se você quiser jogar de igual para igual, ou o que você faz? Ou você faz igual eu faço, pelo menos tenta, né? Usa um mod ali para ficar igual, ou você vai lá e compra os itens, assiste as propagandas direto para ganhar os benefícios. Então vamos ver aqui um pouquinho mais da matéria a respeito do Candy Crush, só para ilustrar isso que eu estou querendo passar para vocês, tá? Ela continua aqui a matéria a respeito do Candy Crush, né? Candy Crush, eu acho que é assim que se pronuncia, Candy Crush, enfim. Candy Crush, a saga, o joguinho absolutamente viciante que tomou conta dos telefones celulares no ano de 2013. Deixa eu soltar o vídeo aqui que acabou que eu não soltei. No ano de 2013 e começou a tomar conta aí do mundo, né, dos telefones, vem se transformando em uma mina infindável de dinheiro para a King.com, a produtora inglesa que lançou há quase 2 anos. Após o início tímido nas redes sociais e nos celulares, o Candy Crush deslanchou e rapidamente passou a ser o responsável por centenas de milhares de dólares entrarem na conta da King diariamente. Pela estimativa de especialistas como a Think Games, cerca de 900 mil de receita estão sendo gerados todos os dias. Eu vou repetir para vocês, 900 mil dólares de receita estão sendo gerados todos os dias pelos usuários do Candy Crush nos 4 cantos do planeta. Então o negócio aqui não é brincadeira. Essas loot boxes e essas recompensas e tudo mais, isso aqui não é um prêmiozinho, não é uma figurinha virtual, não é nada disso. Aqui o negócio é sério. Os caras lucram, tem empresa que lucra muito mais com essas boxes aí, com essas caixas, do que necessariamente com o jogo, tá? Ainda que o jogo seja pago, eles lucram muito mais com isso do que deixando você jogar ali e progredir dentro do jogo. Então a gente está falando aí de 900 mil dólares por dia. Todo esse dinheiro está sendo gasto por algo como 100 milhões de pessoas que todos os dias abrem um aplicativo em seus celulares, tablets ou computadores para tentar vencer os desafios propostos pelo jogo. Só neste ano, calcula-se pela própria King que cerca de 150 bilhões de partidas foram jogadas por mais de 500 milhões de pessoas que baixaram o jogo de forma gratuita nas lojas de aplicativos da Apple ou Android. Cerca de 40% delas gastaram ao menos $1 para não terem de esperar que novas vidas fossem concedidas de graça pelo jogo ou para terem alguma ajuda para superar uma fase difícil. Essa matéria ela é do ano de 2013, tá, gente? Só para ilustrar aqui o que eu estou querendo trazer para você, não é algo novo, tá? É uma coisa que já vem aí de longo prazo, e muitos anos aí, isso aí é dos anos 90, começaram com essa ideia, com essa justificativa em alguns jogos. Eu ouvi falar algumas coisas no Super Nintendo que você conseguia
fazer resolver alguns puzzles lá e conseguir algum tipo de benefício. Isso não é uma estratégia nova, tá? Mas é uma estratégia que está sendo cada vez mais usada e, como eu falei, para quem sofre de algum tipo de ansiedade, algum tipo de transtorno, isso, além de ser prejudicial, por um lado, para quem não tem condições financeiras de comprar esses itens, por outro lado, a pessoa fica ansiosa, fica nervosa de ter que esperar propaganda, de ter que esperar, enfim, liberar algum tipo de benefício para ela poder progredir no jogo. Então, dos dois lados, acaba sendo prejudicial. Apesar de parecer um desses casos de sucesso espontâneo, como tantas histórias na internet, a saga milionária do Candy Crush foi estrategicamente pensada para fazer com que os jogadores se sentissem tão ligados ao jogo que não se importariam em gastar $1 para conquistar 5 vidas a mais. Existem os jogos de habilidade e os jogos de dinheiro. O Candy Crush é um jogo de dinheiro disfarçado de jogo de habilidade, pois, por mais que se tenha habilidade, chega no momento que o usuário vai ter de fazer um aporte para avançar na partida. Então eu vou ilustrar aqui melhor, vamos sair um pouco aqui desse jogo. A gente está vendo aí vários e vários jogos, esse vídeo que eu deixei de fundo, são vários e vários jogos que utilizam essa estratégia das boxes, né, das loot boxes, Call of Duty e tantos outros, né, para você poder abrir aí as boxes e ir progredindo dentro do jogo, e ganhando e aumentando a sua performance. Esse vídeo é uma crítica, como vocês podem ver, tem uma série de ilustrações ali dos Simpsons e outros tipos de brincadeira que eles fazem, o porco ganancioso e tudo mais. É um vídeo criticando essas empresas, criticando justamente essa prática, né? Onde você muitas das vezes só perde, porque você às vezes investe dinheiro e você não consegue lucrar absolutamente nada. E lucrar aqui que eu estou falando, obviamente, lucrar no jogo, ganhar, progredir, avançar. Muitas das vezes você gasta dinheiro, vê propaganda e você não avança praticamente nada. Você é ludibriado, é enganado, é cozinhado, está sempre nesse círculo vicioso, né? Você não consegue sair dali. Então, pensando nisso, eu resolvi trazer aí o nosso anfitrião aí, né? Nosso responsável pela nossa discussão, que a gente está trazendo, batendo esse papo, e eu vou continuar aqui lendo a matéria. O Candy Crush é um jogo de dinheiro disfarçado de jogo de habilidade, pois, por mais que se tenha habilidade, chega em um momento em que o usuário vai ter que fazer um aporte. Isso eu já tinha lido, né? Vai ter que fazer um aporte para continuar na partida. No caso do Candy Crush, como em diversos outros jogos, mesmo aqueles que não se envolvem com o gasto de dinheiro, as estratégias são criadas para fidelizar ao máximo o jogador. São pequenas artimanhas, como os incentivos do Candy Crush, quando se consegue uma jogada mais elaborada ou uma série de fases fáceis, após uma muito difícil, para que o jogador acredite que finalmente conquistou mais e melhores habilidades. O vício surge, pois, quando se entra nesse tipo de jogo, a pessoa começa a fazer alguma coisa que tem habilidade e com isso se perde no tempo, diz o especialista. Um dos criadores da Quibyte, uma das empresas mais bem-sucedidas e produtoras de jogos para celular no Brasil, conta que é preciso encontrar o equilíbrio entre dificuldade e facilidade para conquistar os jogadores. É uma linha tênue entre deixar o jogo levemente mais fácil e fazer com que uma parcela dos jogadores esteja disposta a pagar para progredir mais rápido, conta ele. Eu tô lendo um pouco rápido porque é pro vídeo não ficar. Se vocês quiserem ler a matéria depois, vou tentar deixar aqui na descrição, só lembrar, caso eu esqueça, me lembrem. Eu não vou ficar aqui também lendo só a parte dos especialistas, porque eu quero bater um papo sobre isso, quero falar mais um pouco sobre isso. Então, resumindo tudo isso que eu li aqui, as empresas elas não estão para brincadeira. Esses jogos eles são feitos, são pensados para viciar a gente. Há alguma ilegalidade nisso? Não. Há algum crime nisso? Não. Mas é necessário que as pessoas que vão jogar isso tenham isso em mente, tá? Saibam que há a possibilidade de você se viciar, principalmente você que é ansioso, tem algum tipo de transtorno compulsivo, alguma coisa assim. Evite jogar esses jogos ou procure alternativas. Você pode pesquisar na internet, tem joguinhos que não tem esse tipo de benefício, que você consegue progredir aí pela sua habilidade, e você não vai ficar escravo disso, não vai ficar refém disso, porque de fato começou, não tem como parar. E eu fiz esse vídeo, fiz principalmente para alertar sobre isso, que isso não é uma brincadeira, não é um brinde, não é um prêmiozinho que você ganha, não. Ali tem muita coisa escondida. Quando essas empresas vão lançar esses joguinhos, é feito todo um estudo, uma estratégia para que o usuário passe cada vez mais tempo nisso. Aqui quem está falando não é alguém que está de fora criticando, não. Como eu acabei de ilustrar para vocês, eu também estou nesse vício. É dificílimo de você sair, porque como todo vício, parece que o corpo pede.
Às vezes eu tô ocioso, tô de bobeira sem fazer alguma coisa, lá vai eu pensar no jogo, né? E esse jogo que eu estava jogando do Read Ball, assim que eu abro, ele já começa a explodir propaganda na tela. Muitas das vezes eu não consigo nem logar direito. Fica lá carregando o jogo, já vai carregando os prêmios e começa, e tá de uma forma que tá impossível. Não era tanto assim, cada vez está mais assim. Por quê? Porque eles estão vendo que as pessoas não estão comprando os personagens, aparece lá promoções, às vezes packs de promoções de personagens de R$ 1.000, né? Supostamente. Aí aparece lá R$ 1.000 riscado, aí aparece R$ 5, R$ 10 para você comprar. Ninguém compra. Então, como é que eles estão lucrando? Lucrando com essas caixas supostamente de prêmios e benefícios, onde você acaba clicando ali e fica nesse vício aí, fica nessa questão, não consegue sair, e eles vão lucrando com propaganda ou estimulando você a comprar algum item no jogo. Como é que eles fazem isso? Fazendo com que você comece a perder, com que você comece a pegar adversários mais fortes, ou então, dependendo do tipo de jogo, se for um RPG ou alguma coisa, uma fase com um monstro, um boss, né, um boss que eles falam, um chefe difícil, que você não consegue passar, enfim, tudo isso faz com que você fique preso, fique viciado nesse ciclo e não consiga sair. Então, o que fazer a respeito disso? Você tem duas opções, como eu falei, ou você simplesmente não joga, ou você usa um mod, ou você continua comprando e tentando, ou assistindo as propagandas gratuitas para tentar se livrar disso. Mas é que a gente precisava falar sobre isso, a gente precisava. Principalmente quem tem filho, cuidado, não deixa as crianças se viciar nesse tipo de jogo, porque muitas das vezes as crianças acabam comprando itens sem os pais saberem, enfim, isso se torna um vício, se torna um círculo da qual a criança não consegue sair. Eu pesquisei sobre isso no Brasil, ainda não se fala, chegaram a se propor isso, mas no Brasil ainda não há nada, nenhuma regulamentação, nada que impeça as empresas de fazerem isso, tá? Então, todo cuidado é pouco, vamos devagar, porque isso vicia, não é brincadeira, tá bom? E eu sou solidário a vocês, porque eu também estou no mesmo barco, tá? Então, era necessário falar sobre isso. As loot boxes, principalmente para gente que é ansioso, devemos evitar. Eu tenho feito um trabalho no sentido de tentar me libertar disso, desinstalei alguns outros aplicativos, alguns outros dispositivos que eu tinha, desinstalei, eu tinha o Read Ball instalado em todos eles, né? Onde eu ia, eu jogava. Então eu desinstalei, tô só no meu telefone principal agora e deixo ele numa pasta separada, que é para não ficar vendo o ícone toda hora. Então eu tô tentando, né? Todos esses vídeos todos esses assuntos de bate-papo que eu abordo com vocês nunca é uma crítica, é sempre um desabafo e uma tentativa de conversar geralmente por uma coisa que eu esteja passando ou já passei, tá bom? Então aqui é um viciado igual você também tentando lutar, tentando sair fora disso, mas era necessário a gente tocar nesses assuntos sobre essas loot boxes, sobre essas caixas de benefícios que tornam a gente cada vez mais viciado nos jogos, beleza? Espero que tenham gostado. Compartilha com a gente aí a sua opinião, se você passa por isso, se você tem algum tipo de ansiedade, enfim, né, de transtorno aí quando vê essas caixas, que é logo que a partida termine, comece, enfim. Compartilha aí com a gente qual é a sua opinião a respeito disso, beleza? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aí. Fui!